Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e hoje o nosso grupo vai apresentar o contrato de mandato. Eu vou começar falando um pouco sobre a sua origem, que historicamente ela encontra derivação na frase manu datum, que significa o ato de dar as mãos, que era o que antigamente fazia, que servia como prova do consentimento das partes. Era um método de selar o acordo, tendo em vista que antigamente a gente não tinha um método de contratar como a gente conhece atualmente. E esse tipo de contrato, ele possui uma grande relevância social, ao passo que na sociedade complexa em que a gente vive, é quase impossível um indivíduo, na defesa de seu interesse em diversos negócios, ficar ciente de todas as demandas necessárias para a prática de atos que atendam às suas vontades. Então a gente pode dizer que a existência é fundamental por conta da complexidade da vida em que a gente começou a ter, né? E por uma necessidade multidinâmica para gerenciar interesses que por muitas vezes é impossível ser exercido por apenas uma pessoa. E foi a partir dessa demanda que surgiu o contrato de mandato. Mesmo sendo um contrato muito antigo, ele pouco veio sendo modificado ao longo do tempo, né? E a gente pode conceituar o que é mandato a partir das palavras de Roberto Ruggiero, que seria encarregar outrem de praticar um ou mais atos por nossa conta e em nosso nome, de modo que todos os efeitos dos atos praticados se liguem diretamente à nossa pessoa, como se nós próprios tivéssemos praticado. E é o que tecnicamente se chama conferir mandato. Olá, colegas. Para contextualizar o que ainda será dito nessa apresentação, eu vou falar brevemente sobre alguns pontos sobre o mandato que vai ajudar a fixação do entendimento sobre esse trabalho. Primeiro, eu vou apresentar a diferença entre mandato e procuração. Bom, mandato é a forma contratual, tem sua previsão no artigo 653 do capítulo 10 do Código Civil. Ele tem como objetivo a outorga de poderes, ou seja, é usado para definir quem recebe de alguém o poder de tomar decisões em seu nome ou lhe representar, seja para praticar atos ou administrar interesses diversos. E a procuração é o meio, né? É a ferramenta na qual se alcança esse objetivo, né? Sendo ele o instrumento do contrato de mandato. Ambas são citadas no artigo que acabei de mencionar. Dessa forma, podemos afirmar que ambas são necessárias para a utilização e funcionamento do contrato de mandato. Essa ferramenta seguirá por toda a nossa vida como futuros advogados, por isso é importante distinguir essa diferença. Agora vamos para a língua portuguesa. É outro ponto que vale citar, pois é comumente confundida a diferença entre mandato com T e mandado com D. Elas são palavras parônimas, ou seja, são palavras que possuem significados diferentes, mas são parecidas na pronúncia e na escrita. É porque a diferença justamente é uma única letra. Como já explicitado o significado de mandato, não há necessidade novamente de falar sobre ele. Agora, mandato com D, explicando seu significado, ele é um ato escrito. Ela vem de alguma autoridade pública competente, que seja ela judicial ou administrativa. Tá? Ela determina a prática ou a diligência para a execução daquilo que se é incumbido, como nos casos de demandas judiciais. A exemplo, o mandado de prisão. Dessa forma, sedimentando o conceito de mandato, nesses apontamentos, passo a palavra à minha colega. Dando continuidade ao que foi falado pelos meus colegas, eu vou falar um pouco sobre as classificações do mandato. Quanto à natureza da obrigação, está tipificado no Código Civil que o contrato de mandato é unilateral e gratuito, isto é, as obrigações recaem apenas a uma das partes. Entretanto, existem algumas situações em que ele pode ser considerado bilateral imperfeito, quando, por exemplo, uma das partes receber uma retribuição monetária. Nesse caso, o contrato passa a ser oneroso e pode recair a ele também as características comutativas e evolutivas. Além disso, o contrato de mandato pode ser pactuado de maneira paritária, ou seja, em que ambas as partes estão em igualdade para a determinação das cláusulas, ou por adesão. O mandato, por si só, não requer solenidade. Ele pode ser estabelecido de maneira verbal, escrita ou até mesmo tacitamente. Entretanto, existem algumas situações em que a solenidade vai ser essencial, não pelo mandato em si, mas sim pela natureza do negócio jurídico estabelecido, como, por exemplo, um casamento por procuração.
Quanto à forma, ele é consensual, ou seja, ele se concretiza com a simples declaração da vontade, sem a necessidade da prática de qualquer ato. Quanto à pessoa, ele é individual e personalíssimo, ou seja, a figura do contratante ela é decisiva para a celebração do negócio. Além disso, ele é um contrato causal, porque ele está diretamente vinculado à causa que o determinou. Inclusive, ele pode ser declarado inválido se a causa for considerada inexistente, imoral ou ilícita. Quanto ao número de negócios em que o mandatário está autorizado a representar o mandante, pode ser especial, em que ele representa um ou mais negócios específicos do mandante, ou geral, em que ele tem autorização para representar todos os negócios do mandante. Quanto à duração, pode ser determinada ou indeterminada, de acordo com o que for estabelecido nas cláusulas contratuais. E por fim, trata-se de um contrato acessório e definitivo. Acessório porque ele é preparatório para a realização de atos e a administração dos interesses do mandante. E ele é definitivo porque ele, por si só, já determina obrigações entre as partes contratantes. Uma classificação muito importante citada por Tartucci em seu livro diz respeito à origem do mandato e pode se dar por 3 formas, sendo o mandato legal, o mandato judicial e o mandato convencional. O mandato legal ele decorre de lei e dispensa a elaboração de qualquer instrumento. São exemplos de mandato legal os existentes a favor dos pais, dos tutores e curadores para a administração dos bens dos filhos, dos tutelados e dos curatelados. O mandato judicial, como o próprio nome já diz, ele decorre de uma ação judicial, com a nomeação do mandatário pela autoridade judicial. Aqui podemos citar como exemplo o caso do inventariante, que representa o espólio, e do administrador judicial, que representa a massa falida. Temos também o mandato convencional, que é aquele que decorre de contratos firmados entre as partes, sendo a manifestação da autonomia privada. Esse mandato pode ser judicial para a representação da pessoa na esfera judicial ou extrajudicial para a administração em geral no campo extrajudicial. O mandato convencional judicial ele fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constante da legislação processual e supletivamente aquelas estabelecidas no nosso Código Civil. E aqui nós não podemos esquecer que o mandato judicial ele é privativo dos advogados inscritos na OAB. Por fim, vamos falar quanto à pessoa do mandatário ou procurador, que é mais uma classificação feita por Tartucci. E aqui são 2. Uma é o mandato singular ou simples, que é o contrato que existe apenas um mandatário, e o mandato plural, que é o contrato em que existem vários procuradores ou mandatários podendo assumir várias formas. E quais são essas formas? Tartucci define 4. A primeira é o mandato conjunto ou simultâneo, é aquele cujos poderes são outorgados aos mandatários para que estes atuem de forma conjunta, em que nenhum deles poderá agir de forma separada sem a intervenção dos outros. O mandato solidário. Diversos mandatários nomeados podem agir de forma isolada, independentemente da ordem da nomeação, cada um atuando como se fosse um único mandatário. O mandato fracionário. Cada ação de cada mandatário será delimitada no instrumento, devendo cada qual agir em seu setor. E, por fim, o mandato sucessivo ou substitutivo, que é aquele em que o mandatário só poderá agir na falta do outro, sendo designado de acordo com a ordem prevista no contrato. Bom dia. Eu fiquei responsável pela parte de extinção dos mandatos. A primeira delas que a gente achou interessante salientar aqui no vídeo foi a forma de renúncia. A renúncia é onde o advogado solicita ao cliente que ele não quer mais representá-lo no processo, em que o advogado solicita, através de petição e também de notificação, para que o cliente receba de uma forma inequívoca. É importante a gente também colocar aqui no vídeo que, num prazo de 10 dias, o advogado ainda vai continuar responsável pelos prazos e pelas intimações, ou seja, ele vai responder de uma forma ex nunc. A outra forma de extinção é quando o cliente, né, o mandante, solicita a revogação do advogado. Essas 2 solicitações, elas podem ser feitas a qualquer tempo do processo.
A outra forma que a gente vai mencionar aqui é a causa-morte ou a interdição de uma das partes. A causa-morte porque o mandato, ele é uma forma personalíssima, né? E a interdição de uma das partes é no caso se ou o advogado foi interditado ou outra parte, automaticamente há uma extinção. A outra forma de extinção também é quando há uma mudança no estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ao mandatário. Vou citar um exemplo rapidamente. Quando, por exemplo, um pai que ele outorga um advogado para o filho que é menor de idade. Quando esse filho tiver a maioridade, esse ato pode ser extinto também. E ao fim, também, outra forma de extinção é quando há a finalização do negócio ou a finalização do processo. Nesse trabalho, a gente pôde observar que os mandatos eles estão totalmente ligados ao dia a dia do advogado, né? Então, nós, como futuros operadores de direito, a gente já tem que se familiarizar com esse vocabulário, porque ele vai estar lado a lado ao nosso trabalho.